velho. Isso é experiência própria. Experiência própria. Né? Deus vem abençoando a vida de vocês aí. Por isso que nós somos todos iguais, né, mano? Presentes do Senhor. Confiando no Senhor. Confie no Senhor. Né? Que Deus vai abençoar a nossa vida. E abençoar, mano, aquele que crê. Né? Aí só tô aqui prestando atenção na palavra de Deus. Aqui Deus mandou abrir aqui, ó. Ó, como é que é a nossa... Eu ia pregar uma coisa, Deus já mandou abrir em outras. Mas depois nós vamos lançar mais umas palavrinhas aí, né? Gálatas, preocupações de Paulo com Gálatas, ó, bonito, hein? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Quando a gente não conhece a Deus, a gente é escravo, irmãos. Né? Eram escravos. Porque a gente, quando conhece a Deus, a gente é liberto, né? E muitas vezes a gente pensa que ainda é escravo ainda, fica a mentalidade escravizada ainda. A gente não é mais escravo, a gente somos libertos. Porque Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá o entendimento, Ele nos dá a sabedoria. E bom dia a todos que vão conectar, né? E agradecer a todos que estão me seguindo, que estão dando os presentão aí, sabe? Estão ajudando a levar a palavra de Deus. É verdade, mano, assim que a gente tem que levar a palavra de Deus. Eu vejo a gente, é tanta crítica hoje em dia pra palavra de Deus, né? Né? É tanta perseguição que parece que é um tabu falar de Deus. Não, a gente tem que se levantar e falar de Deus mesmo para as pessoas. Coisas boas, irmão. Coisas boas têm que ser transmitidas, né? Né? Quando é bom. Né? Quando a gente antes de conhecer Deus, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, conhecendo a Deus e sendo conhecido por Deus, olha que diferença. Conhecer a Deus e a gente ser conhecido. Aquele é meu filho, aquele e aquela é meu servo. Olha que diferença, né, que faz, né, irmão? Você vê como é que muda? Uma coisinha simples, mas muda tudo o contexto, né, da nossa vida. Conhecer a Deus é uma coisa que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. Né? Agora ser conhecido por Ele, né? Ser conhecido por Deus é outro significado. Ou eu mesmo vou compartilhar aqui. Estamos compartilhando a live do Vida de Crente. Vamos compartilhar, né, mano? Aí eu fico alegre comigo mesmo. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios? Fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? É o pecado, né, irmãos? A gente vivia no pecado, né? Deus nos liberta, nos dá uma nova vida. A gente pega e se afasta de Deus de novo e volta a praticar as mesmas práticas que nos afastaram de Deus, que Deus teve misericórdia. E muitas das vezes aquelas práticas que nós fazíamos nos levou ao fundo do poço. A gente age igual aquele povo que foi tirado do Egito, né? Da escravidão. Deus tirou eles do Egito, né? Da escravidão. E muitos deles queriam voltar a ser escravo. E a gente também, irmãos, quando a gente é liberto de Deus, quando Deus nos liberta dos nossos pecados, a gente começa a se afastar. Acho que a vida antigamente que a gente levava aquele jeito lá era o melhor, sabe? Porque quando a gente vai para Deus, a gente é cheio de pecado, né? Cheio de imperfeições, cheio de erros. E Deus vai nos moldando, né? Ele vai nos quebrando. Quando ele fala assim, desce lá a casa do oleiro lá e veja, né? Ele vai quebrando o barro lá, né? O vaso, ele quebra o vaso e faz um vaso novo.
Que assim com Deus, né, irmão? Quando a gente tá com Cristo, Deus vai tirando as nossas imperfeições, sabe? E muitas vezes a gente não entende, né, mano? Por que tanto sofrimento depois que eu vim pra Deus? Porque quando você tá no pecado, você fazia só coisa errada, mano. Sabe? E o inimigo, ele vai ficar triste com você que você tá fazendo coisa errada. Ele não, fala, eu quero mais que você faça mesmo. Ele não vai nem ele não vai nem perturbar você. Ele vai deixar você fazendo ali pra você ir cada vez mais pro fundo do buraco, né? Pra você ir cada vez mais se aprofundar mais. E aqui, ó, ele nos adverte aqui, ó. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, Deus ele conhece a gente. E como que a gente volta, irmãos? Como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Ele adverte, mano. É por isso que Cristo veio e fala: teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Sabe? Tem umas traduções que falam para que não te aconteça coisa pior, né? E é verdade, mano, porque a gente volta pro mesmo erro que a gente cometia, sendo que a gente pediu tanto para Deus tirar-nos daquela situação e a gente voltar àquela situação de novo, mano, é meio complicado, né? Aí o que você quer de Deus? Aí você volta para aquela mesma situação. Acontece as mesmas coisas, ou pior ainda, né? Aí, quando você estiver no fundo do poço, você volta para Deus. Aí é aquela briga eterna, né? Quando a gente vai dar por conta, a vida da gente passou, a gente só fez coisa errada. E quando a gente tem os, né? Quando a gente realmente é liberto, né? A gente vê quantos erros a gente fez e a vida da gente passou somente errando. É. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. É só. É, irmãos. Por isso que Deus fala aqui mais pra frente, ó. Por isso, digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Quando a gente se volta ao pecado e deixa a carne ali trabalhando, né, irmão? Se a gente não fortificar o espírito, o espiritual, ali ó, a carne, o espírito tem que andar junto ali, irmão. Pode só alimentar ali a carne do que o espírito. O espírito sempre mais, que a comunhão, o espírito vai te levar e te ligar a Deus. Quando a gente se alimenta mais do espírito, a gente tem mais conexão com o nosso Criador. É, né? E Deus está presente, né? Pois a carne deseja que é o contrário ao espírito, o espírito é que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão embaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. São muitas coisas, não, se você calcula, né? Não é uma coisa só. E o erro do ser humano é esse pegar né? Num coisa assim, bater na tecla lá. E não é, irmãos, ó, quantos aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Reparou? Esses aqui ninguém fala muito não, né? Falam mais da legalidade, imoralidade, né? Impureza e libertinagem. E idolatria também é falado também. Agora, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Não, se você tem ciúmes, isso também não é coisa do espírito, sabe?